Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Cultivando Pros, o podcast da Yara Brasil. Meu nome é Erison Rosato, sou jornalista e estou aqui para dividir com você dicas de cultivo, novidades do setor e muito mais. Hoje a gente vai bater um papo sobre fertilizantes foliares. Para isso, eu recebo 3 especialistas da Yara no assunto: Márcio Olli, Maurício Rossi e Rafael Martins. Sejam bem-vindos, tudo bem? Obrigado. Tudo bem, Obrigado. Vamos lá então, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu gostaria que vocês contassem aí um pouquinho, brevemente, sobre o escopo de atuação de vocês aqui na Yara, nessa área de foliares. Ok, Edson, obrigado pelo convite. Eu, nesse momento atual, estou como diretor comercial de uma área que é a Sudeste e a Nordeste, onde a gente encontra aí uma diversidade muito grande de culturas, né? E dentro desse escopo, né, que eu tenho uma coordenação de 6 gerentes regionais, a gente tenta buscar com que eles trabalhem, né, a linha de foliares como parte da solução nutricional que a empresa oferece para os agricultores. Então, sem dúvida, acaba sendo uma linha super estratégica e que a gente quer acoplar com os outros fertilizantes que a gente trabalha, sejam os fertilizantes sólidos para aplicação via solo, sejam os produtos para fertirrigação. Então, assim, de maneira geral, quando a gente fala de foliares, a gente está falando de completar a solução nutricional, dar para o agricultor a condição dele contar só com uma empresa, que é a Yara, para ele poder nutrir a planta do começo ao fim. E você, Rafael? Conta um pouquinho da sua atuação aqui na Yara. Tá bom. Bom, hoje eu estou responsável pela área de desenvolvimento de mercado, que é uma área bastante robusta, né, com várias pessoas no campo. A área trabalha em conjunto, aí, ombro a ombro com o time de vendas, para desenvolver as soluções, conforme o Maurício disse, né? Além disso, nós somos responsáveis pela parte da estratégia e, principalmente na prática, na implementação dos lançamentos de novos produtos. Eu acredito que a gente vai falar um pouco mais ao longo do nosso bate-papo. Sim, com certeza. E você, Márcio? Eu sou responsável, assim como o Maurício já bem explicou, sou responsável pela diretoria Sul. Então, tudo que o Maurício comentou, que eles fazem desenvolvimento, de posicionamento dos produtos na região Sudeste e Nordeste, nós fazemos também de igual forma na região Sul. Tenho também 6 gerentes regionais, e a ideia lá também é levar a solução completa, oferecer a solução completa para o agricultor, para que ele possa ter, como bem explicou o colega, numa empresa, a melhor parceira em nutrição. Esse é o nosso principal objetivo. Bom, o mercado de foliares, a gente sabe, ele vem crescendo ano após ano aí no Brasil. Mas a Yara já estava nesse jogo muito antes desse boom, né? Eu queria que vocês, com a expertise de vocês aqui em foliares dentro da Yara, comentassem um pouquinho sobre como foi essa jornada. Se eu puder explicar um pouco, eu tive a oportunidade também de conhecer um pouco esse trabalho fora do Brasil, né? E aí, por isso que eu quero pegar esse gancho para comentar que esse trabalho ele já vem de mais de 50 anos, né? A Yara, ela entrou de vez nesse processo de nutrição foliar através da aquisição de uma outra empresa que já tinha muitos anos de história. Então, já existe uma reputação, já existe um trabalho bem consolidado já muito antes mesmo da Yara Brasil começar o trabalho aqui, né? E hoje, né, a nutrição foliar, o trabalho desse desenvolvimento, ele abrange mais de 80 países no mundo, né? Como eu comentei, existem produtos hoje na linha que têm mais de 50 anos ainda no mercado e produzindo resultados. Um exemplo é o Zintrac, que está ali na mesa, né? Um produto que já está na 15ª versão. Ele foi sendo melhorado ao longo do tempo, se modernizando. É um produto que é o mais vendido hoje no mundo, né? Em litros, em faturamento também, e ele segue se modernizando. Então, para mostrar como a gente vem evoluindo também, melhorando nossa tecnologia, melhorando a performance dos produtos. E o que eu gosto de sempre salientar é que toda essa história nos traz uma boa reputação. Nos mostra, assim, que a gente chegou até aqui com muita história, muita pesquisa, muito desenvolvimento, e o que faz hoje a gente ter um lugar de destaque nesse mercado também aqui no Brasil. Ou seja, uma trajetória que já vem de muitos anos. Muitos anos. E complementando, é comum a gente ver no mercado muitas empresas que trabalham isoladamente com essa linha de produtos.
né, que se especializaram a vender produtos foliares, produtos para tratamento de sementes, mas não tem no seu portfólio, como a Yara, a linha de nutrição sólida. Então a Yara acabou sendo uma empresa muito inovadora no mundo e no Brasil, ao se transformar numa empresa de solução completa. Ao se transformar numa empresa que veio de uma tradição de adubo sólido, né, fertilizantes sólidos, acoplou na sua solução os fertilizantes foliares e pode oferecer para o produtor a solução completa. Então isso é a grande fortaleza, na minha opinião, de ter uma empresa que entende de nutrição, desde a sua geração, lá 120 anos atrás, né? E foi evoluindo ao ponto de hoje ter toda a linha de nutrição, seja sólida, seja fertigação, seja foliar, para oferecer. Que é uma característica mesmo da Yara, olhar o mercado como um todo, né? Né? Assim, é olhar o todo do mercado, né? Acho que é um pouco isso mesmo. Bom, a Yara comprova seu pioneirismo em foliares com o lançamento aí da linha Yara Amplix, que se tornou um pilar importante de nutrição foliar de plantas. E eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre o desenvolvimento e o papel da pesquisa científica no desenvolvimento desse produto. Nós temos como core da empresa a nutrição, né, conforme o Maurício trouxe aqui, né? E entendendo que existem desafios, por exemplo, desafios climáticos, né? Hoje, se pegar o potencial produtivo das culturas, o agricultor consegue colher, por mais que ele tenha boas produtividades, ele consegue colher até 50% do potencial produtivo das culturas. Então, nesse contexto de explorar o potencial produtivo, a Yara começou a investir lá atrás em pesquisas. A gente tem um centro de pesquisa muito qualificado na Alemanha, com PhDs trabalhando o tempo todo, pensando em inovação, que está conectado com a história da empresa, inclusive, né, desde o adubo sólido, e onde a gente lançou uma nova linha de produto, onde a gente consegue apoiar, né, o produtor em todos os desafios que ele tem, principalmente ajudando a performance de plantas. Ajudando a explorar o potencial produtivo que ainda tem espaço de produzir mais e, obviamente, no final do dia, ganhar mais dinheiro, buscando a rentabilidade do agricultor. Ou seja, é um trabalho de dia a dia mesmo, né? De pesquisa e desenvolvimento, e é assim que nasce o Yara Amplix. Acho que vale a pena complementar, né? A nossa linha sempre foi reconhecida aqui o nome Yara Vita, né? Yara Vita é a parte de nutrição, os produtos nutricionais. E a linha Yara Amplix, ela veio para amplificar o efeito desses produtos, porque a gente entende que ainda existem brechas de rendimento que podem ser melhor exploradas. Então, ver a nutrição também como uma forma de melhorar a performance dessas plantas, para que as plantas possam explorar melhor esse gap. Como o Rafael bem comentou, né? Se a gente conseguisse explorar todo o potencial produtivo dos cultivos, com certeza a oferta de alimentos, a soberania alimentar que a gente poderia ter no mundo seria muito maior. E esse é um dos trabalhos nossos, conseguir extrair mais dos cultivos com os mesmos recursos ou com quase os mesmos recursos. A linha Amplix veio para complementar a nossa linha. Ela já entrou aqui no Brasil hoje nós temos 3, 4 produtos, me ajudem aqui os colegas. Sim. E a gente vem crescendo, tem tido muito boa aceitação, porque realmente a gente está conseguindo mostrar que pode mais com as plantas. E só talvez complementando aqui, principalmente para o público, né, para diferenciar, ficar mais claro, a linha Yara Amplix nada mais é do que uma linha nutricional em que a gente acopla nela uma matriz orgânica. Essa matriz orgânica, então, junto com os nutrientes que estão presentes, então é um conjunto, o produto em si, né, é que vai fazer, então, a planta performar melhor, ela conseguir sair de algumas adversidades e aí sim conseguir aproveitar melhor os nutrientes, seja da linha Yara Vita, seja da aplicação foliar que ela já fez, né? Seja da aplicação via solo, seja da fertigação. Então, também um complemento, nutrir planta e fazer a planta com essa matriz orgânica, né, que é composta na linha Yara Amplix, a planta ter maior performance aí de aproveitar água, de aproveitar luz, de aproveitar e sair de adversidades que são comuns hoje nas culturas, principalmente de campo aberto, né?
E falando até sobre esse trabalho de pesquisa, você citou até o Centro de Excelência lá de Pesquisa da Alemanha, da Yara. Eu queria que vocês comentassem, até com esse olhar mesmo de especialista de vocês e de quem conhece a linha de uma maneira tão profunda, né, sobre os benefícios que toda essa pesquisa e toda essa tecnologia embarcada nesse produto da linha Amplix chega lá no final para o agricultor. Quais são os benefícios que vocês citariam aí para quem está em casa assistindo a gente dessa linha? Acho que a pesquisa ela vem mostrar o que o produto pode entregar. Não existe uma recomendação que a gente possa fazer do produto sem ter uma validação na pesquisa. Ela calibra a quantidade a ser aplicada, o momento, como fazer o manejo do produto. Então, a pesquisa é super importante. Ela ajuda a desenvolver. Vários desses produtos finais que hoje estão aqui no mercado tiveram outras 10, 20 tentativas que não foram para frente. Então, isso é bem importante dizer. Se um produto chega comercialmente no mercado para ser ofertado para o agricultor, existe todo um trabalho, um processo. Nós temos aqui, só para citar um exemplo, o N-Riso, produto que a gente lançou esse ano aqui. Ele passou por 5 anos de pesquisas. Foram 10, 15, 20 diferentes formulações até chegar num produto final que realmente entregue valor para o agricultor. Então, essa é a importância, né, da gente conseguir, depois, com o desenvolvimento de mercado aqui, poder levar uma recomendação que realmente vá trazer valor para a planta e para o agricultor. E pensando como complemento, além de todo o trabalho de desenvolvimento de um produto pensando em performance, a gente também tem bastante cuidado entendendo que a questão operacional do agricultor é muito importante nessa linha, né? Onde a gente sabe que existem as operações de aplicações foliares dos defensivos e a gente entende que precisamos entrar de carona para que ele não tenha mais uma entrada e mais um custo, né? Então, além de todo o trabalho pensando em benefício de produtividade, a gente também tem testes exaustivos aqui garantindo compatibilidade desses produtos com os principais defensivos do mercado, onde o agricultor pode ter bastante tranquilidade em usar a nossa linha, que ele não vai ter nenhum tipo de problema operacional também. Ou seja, a gente pensa além da nutrição, pensa também na eficiência operacional, né? Um produto que entrega isso. E na verdade, né, Alisson, acho que a pesquisa aqui, para fechar, ela é que garante a reputação da empresa, né? A gente sabe que o agricultor ele é bombardeado de ofertas todos os dias de produtos que muitas vezes podem funcionar, podem não funcionar. A Yara ela não vai entrar numa onda de ofertar algo que ela não tem absoluta certeza que vai funcionar, que o produtor vai ter um benefício quando ele usa. Isso vai garantir a reputação da empresa, não só para essa linha, mas para todos os outros produtos. Então, para nós, a pesquisa ela não é só importante na linha Vita, na linha Amplix, a gente faz pesquisa com todas as linhas, né? Todo produto que a gente chancela, todo produto que tem essa logomarca, a gente tem certeza que já passou por vários screeners, né? De testes, e assim como o Márcio falou, alguns deles não funcionam. Isso faz parte da pesquisa para que a gente realmente selecione o que realmente vai servir comercialmente e o que a gente sonhava que serviria, mas que infelizmente não. Isso fica guardado, fica na gaveta. É para oferecer um produto lá na prateleira com resultado comprovado. Assim como um medicamento, né? É uma responsabilidade. Quando a gente faz um medicamento, a gente quer curar uma pessoa. Imagina uma empresa farmacêutica fazer um medicamento sabendo que ali na frente a pessoa não vai ser curada. Acho que a mesma coisa a gente pensa aqui. A gente quer que a planta renda mais, a gente quer que a planta produza mais. A gente não quer perder a credibilidade com o cliente. A gente precisa garantir isso através da pesquisa. Importante dizer que são validados localmente, né? Depois que o produto ele tem um lançamento mundial, ele entra na linha de produtos mundialmente e depois ele é validado aqui no mercado. Por exemplo, os produtos aqui disponíveis no Brasil foram todos validados aqui, pesquisas feitas aqui, com o solo brasileiro, com as condições climáticas aqui do Brasil. Então, isso mostra assim, que a gente está muito preocupado também que o produto traga essa reputação mundial, mas com uma experiência local para o produtor. Isso é muito importante, porque eu acho que quando a pessoa vai comprar, né, o produto, ela tem essa certeza de um resultado, né? Foi feito aqui uma pesquisa, tal. Ela está levando um produto que vai entregar, né, lá na lavoura. Né? E até porque as legislações são diferentes nos diferentes países, né? Então a gente sempre comenta lá, quando eu trabalhei lá fora, nesse centro de pesquisa nosso, que o produto ele precisa ser tão bom e ter tamanha qualidade que ele atenda aos mais restritos parâmetros e legislações do mundo.
Então, o mesmo produto qual é a vantagem disso para o agricultor brasileiro? O mesmo produto que obedece às legislações mais restritas, por exemplo, da Austrália, é o produto vendido aqui no Brasil. A gente tem um padrão mundial e existem legislações bem mais restritivas, né? E a gente precisa atender, porque eu não tenho como fazer duas versões do produto. A gente tem uma única versão. Então, é uma tecnologia mundial que está aqui a favor aqui da agricultura brasileira. Sempre na vanguarda, a Yara apostou aí no registro de suspensões concentradas como o YaraVita MagTrack e no desenvolvimento da tecnologia de recobrimento ProCoat. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho aí sobre esses processos e como eles colocam a Yara em uma posição de destaque no mercado de foliares hoje. Na verdade, as formulações à base de suspensão, principalmente quando a gente fala de nutrientes, elas tinham uma barreira muito grande aqui no Brasil, porque existia um conceito de que um produto que fosse insolúvel, né, vindo de suspensões, não teria nenhum tipo de efeito nutricional aplicado via foliar. Aplicava-se sim esse tipo de produtos, né, mais insolúveis ou insolúveis via solo, contando com a acidez do solo para que a planta fosse absorvendo aos poucos, mas não se imaginava, não se tinha o conceito de que essas formulações via suspensão poderiam sim ser aproveitadas via aplicação foliar. A Yara, como o Márcio falou, veio de uma empresa lá atrás, há mais de 50 anos, sabendo que isso tem o seu funcionamento e trouxe para o Brasil todo esse conhecimento, inclusive ajudando a própria legislação brasileira a entender como esses produtos funcionam e a entender como esses produtos podem agir na planta de maneira eficiente. Então, esse registro, né, de fazer com que produtos à base de suspensão concentrada pudessem ser vendidos no Brasil, partiu da própria Yara, como você gosta de falar, né, na vanguarda da Yara, para poder ajudar, né, as instituições brasileiras a entender que esses produtos, sim, podem ser eficientes, muito eficientes, inclusive com liberação mais lenta, fazendo com que a gente dependa de menos aplicações do que as soluções, né? E aí, sim, outras empresas começaram a acreditar também e vieram seguindo essa tendência de também fazer formulações, sejam em soluções, que eram as mais comuns, mas sejam agora em suspensões, que foi, eu diria, uma terceira geração de formulações que surgiram para aplicação foliar, né? A primeira foram as soluções normais, depois vieram os quelatos, a gente veio com essa terceira onda de suspensões concentradas. Ou seja, uma evolução contínua, né? É isso aí. E como complemento, eu não estava nessa época, né? Na Yara eu estava no mercado e foi uma disrupção realmente obter um registro de uma formulação de altíssima concentração, onde a gente, num volume pequeno, conseguiria oferecer uma quantidade de nutrientes inimaginável antes. Inclusive, isso fomentou o desenvolvimento dessa linha de outras empresas também. Então, de novo, né? A preocupação com a performance da planta e com a facilidade do uso do agricultor. A gente sabe hoje, se pegar um exemplo, né? Se falava há 15 anos atrás que a soja precisava de 300 gramas de manganês por hectare para ter uma boa produtividade. Hoje nós estamos falando de 800. Então o agricultor tem um desafio de conseguir nutrir essa planta porque a exigência nutricional aumentou. Então as suspensões entram exatamente nesse contexto, onde a gente com volume baixo consegue oferecer o aporte nutricional completo para a planta, seguindo aí os tetos produtivos que vem aumentando. Ou seja, facilita o dia a dia do agricultor, né? Sem dúvida. Isso, facilita em volume, como ele falou, facilita em compatibilidade, facilita em você diminuir os riscos de fitotoxicidade na planta, porque você coloca produtos que não têm alta solubilidade, eles vão sendo liberados mais lentamente, então a planta não sofre aquela agressão inicial, né, de receber uma grande quantidade de produtos solúveis. Então, a gente tem visto nessas formulações à base de suspensão várias vantagens, né? Entre elas essa que eu citei. Por isso que a gente vê que outras empresas têm entrado também no mercado buscando fazer produtos similares, porque, de fato, o agricultor está vendo esses benefícios. Sim. Não só a parte nutricional, mas a parte operacional e de segurança para a própria planta, né? Sim. E eu acho que isso que vocês estão trazendo aqui, né, mostra muito esse olhar, essa preocupação da Yara para o dia a dia do agricultor, né?
para quem está lá no dia a dia na lavoura, que tem essas dificuldades, né, que tem essas necessidades, esses desafios, e a Yara olhando para isso o tempo todo para desenvolver o melhor produto para atender essa demanda, né? A gente costuma dizer que a prática ou o manejo do agricultor ele prevalece sobre a técnica ou sobre a agronomia. O agricultor não vai adotar nada que não lhe seja conveniente. Então, pode ser um produto mais com uma melhor performance, pode ser super tecnológico, mas se não for fácil de usar, se não entrar no manejo do dia a dia, hoje é complexo você manejar um cultivo. Existem várias entradas que o agricultor precisa fazer, vários manejos enfim, de defensivos agrícolas, vários tratos culturais que são necessários, e se você não tiver algo que seja fácil de adotar, então a gente tem muito essa preocupação, desde lá do desenvolvimento, né? Quando eu estive lá, quando a gente pensa assim, eu preciso trazer uma solução para nutrir um cultivo numa janela de aplicação de 30 dias, por exemplo. Qual é a quantidade de nutrientes? Qual é a velocidade de liberação que eu preciso para que essa cultura realmente reaja? E isso vai ser prático? Em quantos litros eu consigo concentrar? Se eu conseguir fazer uma aplicação com meio litro, é muito melhor do que aplicar 10 litros de um produto. E só pegando um gancho aqui na questão da evolução aqui da legislação local, esses produtos que faz 3, 4 anos que foram liberados aqui para serem comercializados no Brasil, já eram comercializados em outros países com excelente reputação. E isso nos incomodava um pouco, porque a gente tinha na mão uma tecnologia muito boa, uma tecnologia que no tanque de aplicação era super compatível, e aqui no Brasil nós tínhamos essa barreira. Então esse trabalho de pesquisa ajudou muito, né, a romper uma barreira do mercado. Isso é um legado que a Yara deixou para o agricultor, porque hoje outras empresas também podem comercializar os seus produtos. Porém, importante dizer que nessa tecnologia de suspensão concentrada é onde a gente precisa ter um produto de melhor qualidade. É muito fácil encontrar no mercado suspensões que realmente não têm estabilidade de prateleira. A gente tem aqui o exemplo que eu citei antes, o Zintrac. É um produto que, com a evolução da formulação, hoje a gente consegue ter 3 anos de vida de prateleira. Normalmente, uma suspensão são 2 anos. Isso é o processo de melhoria contínua que a gente faz nos produtos. Acho que o importante é o que o Márcio falou, porque a gente falou aqui de maneira generalizada das formulações à base de suspensão. Mas por trás disso, como o Márcio mencionou, existem características importantes que o produto tem que ter para ser eficiente. Uma delas é a própria granulometria, né? O tamanho das partículas que esses produtos têm que conter, para que eles não sejam grandes demais ao ponto de não serem solubilizados, ou pequenos demais ao ponto de se tornarem quase solúveis. Então a gente tem que ter um tamanho de partícula muito homogêneo, né? Que vai fazendo a liberação ser lenta, gradativa e eficiente, mas ao mesmo tempo também que a formulação contém adjuvantes que ajudem a planta a absorver, reter, evitar a lavagem através da chuva. Então, quando a gente pega um produto como esse, como o Zintrac, a gente pensa, bom, aqui tem um produto à base de zinco, deve ter uma matéria-prima à base de zinco, ok. Mas aqui dentro também tem vários e vários adjuvantes. Nós temos produtos que às vezes têm 10 a 15 aditivos para fazer com que esse zinco seja realmente eficiente. E aqui está o segredo do produto. Não é o zinco em si, mas a formulação que faz com que esse zinco realmente seja eficiente. E eu acho isso que você está trazendo, Maurício, muito importante, né? Até para quem está assistindo a gente, que é isso, né? Quando você vai lá e que você compra esse produto, a gente fala muito de pesquisa científica, que a gente fala muito de desenvolvimento científico, mas é bom a gente entender isso, né? Quer dizer, toda essa pesquisa é justamente isso, né? Não é só o zinco, é tudo que vem junto para fazer com que o zinco funcione para a planta, né? Então eu acho que é interessante mesmo essa visão, né, que você está trazendo aí do que está por dentro dessa embalagem, né? Bom, Márcio, você vem se dedicando aí há cerca de 7 anos ao desenvolvimento das linhas Yara Vita e Yara Amplix. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre o que motivou a Yara a se aprofundar no segmento de fertilizantes foliares e qual foi o maior desafio no processo de desenvolvimento desse mercado. E só contando um pouco dessa trajetória, eu comecei aqui no Brasil, na área comercial, e em 2017 eu fui o gerente de nutrição foliar, fui da equipe inclusive do Maurício, que quando a gente
A gente realmente decidiu... A história é longa aqui, tá, gente? A bem história é longa, longa. a gente tem bastante Esses 3 aqui tem bastante história. Então a gente realmente aqui no Brasil a gente decidiu levar a sério mesmo, não que não fosse levado, mas a gente realmente entendeu que é hora de colocar de vez essa linha de produtos como algo parte do nosso portfólio, como a oferta completa para o agricultor. Como bem comentou o Maurício no início, o agricultor hoje se sente confortável em ter a Yara como uma parceira de nutrição completa do cultivo. Então, aí a gente começou a fazer um trabalho mais forte de desenvolvimento dessas linhas. Depois, em 2018, eu acabei indo para Pocklington, na Inglaterra, onde a gente tem a planta lá de formulação dos produtos. A gente tem lá um centro de pesquisa onde a gente desenvolve novas formulações. Então, é o desenvolvimento o que está dentro do galão, como você comentou, né? Dentro da embalagem, né? Então, são os adjuvantes, são essa parte, qual é o tamanho de partículas correto, qual é o tipo de matéria-prima que vai realmente responder lá na planta. Então, todo esse processo é feito lá. A gente também tem um mini centro de pesquisa que é a primeira validação em cultivos. Você aplica lá o produto e vê qual é a reação que a planta vai ter, se não vai queimar as folhas, se você não vai gerar nenhuma fitotoxidez. E isso é parte do processo de desenvolvimento. Se por acaso acontecer alguma coisa na planta que a gente não está satisfeito, a gente volta a reformular o produto. Então é bem minucioso esse trabalho, que depois ele é corroborado pela pesquisa. Uma vez eu tendo ali um protótipo, um produto mínimo viável, a gente leva para campo para ver a performance realmente em rendimento. Quantos quilos de trigo eu vou ter a mais, quantos quilos de soja, enfim, nos mais variados cultivos. Então, essa trajetória minha foi bastante bacana, porque eu tive a oportunidade também de trabalhar com outros países na América Latina, entender outros cultivos, entender muito mais de forma profunda quais são os benefícios que a gente pode esperar desse tipo de nutrição, e isso tem me ajudado muito aqui no Brasil hoje, voltando, né, como diretor comercial, a realmente mostrar um pouco esse caminho e conseguir conversar de uma forma mais amigável com o produtor, porque no final, quem chancela o nosso trabalho, tudo isso que a gente está falando aqui, ele é teoria enquanto não houver a abertura de uma embalagem e uma aplicação dentro de um tanque e a pulverização na lavoura. Até lá é tudo teoria. Isso se torna prático quando o produtor ele aceita e ele ajuda a gente a avaliar os resultados desse manejo. E se torna prático também quando você vê lá uma laranja bonita no pé. Exatamente. Você vê o café bonito. Ou mais laranjas retidas na planta, que esse é um dos efeitos. Ou então uma folha de uma árvore lá que não tem deficiências. E aí, logicamente, o que a gente quer no final é avaliar a colheita. Esse é o principal objetivo. A lavoura mais verde, plantas mais sadias faz parte, mas no final o que paga a conta mesmo são os quilos a mais de produto final que a gente costuma dizer que é o que dá o retorno ao investimento. É isso aí. Maurício, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente qual a importância da fábrica, né, de Sumaré para a consolidação da Yara no mercado de foliares aqui dentro do Brasil e como ela reforça o nosso compromisso com nutrição completa e desenvolvimento sustentável da agricultura local. Muito bom. Então, eu vou pegar a continuação do que o Márcio falou, né? Então, 2017 foi um ano emblemático em que a empresa define que vai colocar, assim, uma estrutura mais robusta, vai mostrar para o mercado que ela tem condições de ser relevante nesse segmento e várias ações foram feitas, times foram formados, mais pesquisa veio, mais recursos, e uma das coisas que veio em 2018 foi a inauguração da nossa planta em Sumaré. A inauguração da planta foi um marco muito importante, simbólico, porque mostra para o mercado que realmente a gente quer ficar aqui, que a gente precisa ter uma estrutura que não dependa de importações lá de Pocklington, lá da Inglaterra, que a gente tem uma produção maciça, que a gente tem versatilidade de planta para poder atender em momentos específicos as mudanças de tendências, né? Então, trazer a planta para Sumaré foi muito importante para chancelar o que a empresa quer, se tornar cada vez mais relevante, mais forte, mais vista como uma empresa de solução, como uma empresa de foliares,
uma empresa de tratamento de sementes. Foi um passo importante. Foi um passo importante porque nos deu muito mais tranquilidade. Antigamente a gente tinha que depender muito das importações, que muitas vezes demoravam 60 dias, às vezes 90 dias para chegar. Às vezes o navio parava, às vezes o produto que chegava não era exatamente o que o agricultor queria. A planta nos trouxe muita Ou seja, autonomia. dinamizou o processo, né? O que também melhora lá para o agricultor, né? Na questão da disponibilidade de produto e tudo mais. E a evolução foi muito rápida. A gente começou aqui com 4 produtos no primeiro ano de 2018. Rapidamente, em poucos anos, hoje 7 anos depois, nós temos mais de 30 produtos no portfólio nessa planta. Então, assim, praticamente 100% do que a gente tem lá na Inglaterra, né, no Reino Unido, a gente trouxe para cá. Virou uma planta similar, muito mais moderna, inclusive, por curiosidade, a planta de Portland está sendo desativada, nós estamos montando uma nova lá, que vai ser a réplica maior do que é aqui em Sumaré. Então, Sumaré acabou virando modelo para a nova planta. A Yara Brasil dando aula para o mundo. A Yara Brasil trazendo mais modernidade para a nova planta, né, que vai ser fundada já esse ano lá. E assim como em Pocklington, só para complementar e não ficar muito longo, acoplado à planta, a gente também construiu, né, uma greenhouse, onde a gente faz as pesquisas internas, uma estufa, né, onde a gente faz as pesquisas assim como lá em Pocklington. A gente construiu também ali acoplado um centro de atendimento e de experiência aos clientes, onde a gente faz treinamentos, onde a gente chama clientes para conhecer não só a planta, mas também os experimentos. Então, Sumaré, né, acabou virando um cartão postal, né, da inovação, da pesquisa e de tudo isso que a gente quer ser como empresa de solução. É um olhar completo, né, para Foliares num lugar só. Um centro de atendimento a clientes e treinamento, um centro onde ele pode ver na prática os produtos funcionando, e realmente a planta onde os produtos são fabricados. É isso aí. Bom, é importante a gente destacar aqui que as soluções da Yara abrangem nutrição foliar, tratamento de sementes e recobrimento, né? Eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho a diferença entre essas 3 abordagens e como a combinação de um portfólio tão robusto e diversificado como esse da Yara, né, oferece uma solução mais completa para o produtor rural hoje. Acho que aqui o mais importante, né? Hoje nós estamos preparados para trazer a nutrição do solo à folha. A importância de iniciar aqui pelo recobrimento de fertilizantes, entendendo que o fertilizante é um veículo de trazer nutrição para a planta, e essa nutrição pode e acontece ao longo dos dias, ao longo da semana, ao longo dos meses. Mas entendendo que os cultivos evoluíram, como a gente falou, o potencial genético das culturas evoluiu e os desafios climáticos estão cada vez maiores, a gente entende que é necessário continuar a complementação nutricional para que a gente possa explorar o potencial produtivo e fazer o agricultor ter mais rentabilidade. Então, a gente sabe que a semente tem como também uma oportunidade de ser mais um veículo de disponibilização de micronutrientes e também da nossa linha Amplix também, que a gente tem lançamentos aqui específicos para o tratamento de semente, onde a gente consegue explorar esse potencial produtivo. E ao longo do ciclo dos cultivos, se a gente pensar cultivos mais curtos, como um feijão de 80, 90 dias, como até culturas perenes, é necessário continuar as complementações aí ao longo do ciclo. No final do dia, é como nós, né? Assim, a gente vê o quanto está crescendo aqui a indústria de suplementos, quanto que as pessoas estão se preocupando, né? Todo mundo quer viver mais, viver melhor, né? Então, é esse mesmo conceito, né? A planta precisa ser nutrida ao longo do ciclo para que ela tenha uma maior longevidade, produtividade e qualidade, né? Vários cultivos são exigentes em qualidade, como frutas, hortaliças. Então, hoje a gente está preparado aí para ser a principal empresa parceira do agricultor para fornecer todas as soluções ao longo do ciclo. É importante olhar para isso que você está dizendo, né, Rafael? Porque olhar mesmo para os desafios do mercado, né? Como a Yara vai acompanhando esses desafios. Porque a gente fala muito aqui no podcast, inclusive já fiz vários episódios, em que a gente fala muito dos desafios que o produtor enfrenta, né? Por exemplo, o desafio climático que você citou aí. E é muito interessante você trazer essa visão, né, de como a Yara está olhando para isso. Tudo bem, temos os desafios, mas também temos as soluções, né? Temos os avanços, né? E a Yara acompanhando isso constantemente. E eu vejo como grande pano de fundo aqui, né? Foi falado muito de pesquisa, né? E o conhecimento nesse segmento, ele é a base, né? É um segmento que cresce bastante, cresce 2 dígitos ao ano, e se ele cresce,
é porque o agricultor está aumentando a adesão, né? Então, assim, porque ele está vendo resultado, né? Mas hoje, se colocando no lugar do agricultor, é difícil tomar uma decisão, né? Hoje a gente está falando de mais de 800 empresas aqui oferecendo produtos de nutrição foliar, né? Então, a nossa grande preocupação é com a seriedade no desenvolvimento, com a pesquisa e o que está no slogan aqui, né? Que é o conhecimento, né? Então, hoje a gente tem um time preparado, onde a gente faz capacitações, treinamentos constantes para que a gente possa, de fato, levar um conhecimento que viabilize o agricultor a ter confiança em nos escolher como principal parceiro nesse segmento. E quero até puxar esse ponto aí que você falou, né? Porque assim, a gente sabe que até culturalmente, né, o produtor muitas vezes acaba priorizando aí a compra do adubo sólido, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho como que a Yara está trabalhando para mudar a percepção do produtor rural, né, dos sólidos para os foliares, né? Para ele entender a importância de investir em foliares também. Legal, Anderson, vamos lá. Acho que aqui esse mercado evoluiu bastante nos últimos anos, né? Então, hoje, assim, para a gente ter uma ideia, a adesão do agricultor na cultura da soja, que é a cultura mais representativa em área no Brasil aqui, ela é maior do que 90% no segmento. Então, quem sabe uns 20 anos atrás, onde existia muita desconfiança, até uma descrença, né? Inclusive dos próprios órgãos de pesquisa oficiais, hoje isso já está superado, né? A gente pega hoje como referência, né, as maiores produtividades do Brasil. A gente tem o SESB, né, que é um comitê, o Comitê Estratégico de Soja Brasil, que fomenta recordes de produtividade em soja, onde a gente sabe que os agricultores que vêm produzindo mais de 100 sacas por hectare, que isso é quase o dobro da média Brasil, todos utilizam produtos de nutrição foliar, bioestimulantes e produtos nesse conceito. Então, assim, eu acredito que está superado, né, os agricultores que estão na vanguarda, que querem produzir mais, que estão conseguindo ganhar mais dinheiro, eles já utilizam produtos nessa linha. Mas, obviamente, a gente segue sempre com o desafio em conseguir também simplificar a comunicação, porque muitas vezes a gente acaba entrando na fisiologia da planta, né? Então, aqui, esse desafio também de nos comunicar de maneira assertiva para que o agricultor possa confiar em nós, né? Mas eu acredito que a adesão e o reconhecimento de que essa linha é essencial para altas produtividades, eu acredito que a gente já está nesse momento. Que bom, tô vendo que o Márcio está concordando. Acho que ele... Com certeza, essa é a parte do desenvolvimento, né? É fazer crer. E realmente, eu olho aqui, ouvindo aqui o que o Rafael falava, a gente aqui, né, Maurício, que já tem 20 e poucos anos aí de estrada, a gente sabe o quanto foi difícil lá no início, né? A descrença, realmente, eu acho que esse mercado, ele veio evoluindo, assim, a trancos e barrancos, se me permite aqui o palavreado, né? E aí, em algum tempo, o pessoal realmente copiou um pouco da performance. Se esse tipo de tecnologia realmente funcionaria. Mas evoluiu muito, né? Evoluiu, como o Rafael comentou, evoluiu pesquisa. Hoje, os pesquisadores aí principais no mercado brasileiro recomendam, fazem muita pesquisa, e isso ajudou. As metodologias também de laboratório para a gente conseguir ter uma melhor correlação entre o produto aplicado e a performance da planta evoluíram muito também, e isso abriu uma janela muito grande de entender realmente os benefícios. Hoje, só para exemplificar, nós, no nosso centro de pesquisa lá na Alemanha, nós temos lá um aparelho que ele mede qualquer molécula dentro de uma planta. Por exemplo, você aplica um produto e eu consigo entender qual é a resposta metabólica, fisiológica que está ocorrendo dentro da planta. E esse entendimento, isso é bastante novo, isso não é uma coisa muito antiga. Então, hoje você consegue ver os efeitos muito mais, de forma muito mais fácil. Isso ajudou muito a pesquisa e é isso que tem trazido, né, junto com a pesquisa, essa aprovação do agricultor, que no final, como eu falei antes, se o agricultor não aprovar e não ajudar nós a avaliar os resultados, de nada adianta aqui toda essa teoria que a gente está aqui falando, né? Vou até agradecer o Márcio aqui, né, que me colocou como 20 e poucos anos de experiência. Estou com 32 anos, viu, Érison, de foliar. Já entregou, 32 anos. 32 anos. Só em foliar. Minha carreira em 93, trabalhando com foliares, né, em uma empresa tradicional aqui do Brasil. E realmente, como o Rafael falou, era um tabu muito grande, né? A credibilidade dos produtos era muito baixa. Assim, a pesquisa era contra... professores de universidades eram contra. Foi um trabalho feito, eu acho que as empresas acabaram ajudando muito, né, a quebrar esse tabu, a quebrar toda
essa crença de que não havia funcionamento. E, de fato, hoje tem produtos muito bons. É uma alegria bons. para você também, né? Como um apaixonado por nutrição de plantas, ver que, assim, 32 anos, olha como as coisas mudaram, evoluíram, Isso. Né? Muito para melhor, e você faz parte disso. Eu era marginalizado, hoje eu estou na vanguarda aqui, né, vendendo um produto que todo mundo quer. Essa é a grande verdade, né? E eu gosto muito de comparar a planta, eu sempre, quando tenho oportunidade, eu tento comparar a planta como um atleta, né? A gente pode ser um atleta amador, como eu, né? Que tento, no fim de semana, fazer uma caminhada e vou correr lá 2, 3 quilômetros, e aí eu vou precisar de um arroz e feijão e como um bife, tá tudo certo. Mas se eu quiser ser um atleta profissional, que eu quero uma planta que seja uma atleta profissional, de alto rendimento, de alto desempenho, eu não posso viver com o básico, né? Eu não posso viver só com um adubo fertilizante sólido, eu tenho que viver com todo o complemento para que eu possa passar por tudo que eu tenho que passar. Correr 2 quilômetros no fim de semana é diferente de correr uma maratona. Então eu tenho que estar muito mais preparado, metabolicamente, nutricionalmente, psicologicamente. E eu acho que, de alguma maneira, essa solução completa que a Yara oferece, e que culmina, né, com a aplicação de Yaravita, de Aramplix, é tudo isso. É como a gente pode fechar o cerco para que a gente transforme a nossa planta, que era um atleta amador, de baixo rendimento, num atleta profissional que pode ser um campeão olímpico, um vencedor de maratona. E é dessa maneira que a gente quer nutrir a planta, porque o produtor precisa hoje de uma planta campeã, de uma planta profissional, pelos desafios globais que ele tem, de competir com o mundo, né? Importante dizer, né, Maurício, que não é mais uma escolha você ser um atleta de performance ou amador. Hoje o mercado mundial globalizado, ele requer altas produtividades, requer alto rendimento, porque é uma competição. Se você não conseguir evoluir junto com esse mercado, você vai ficar para trás. Então, bem importante ter o ponto de trazer, porque a gente está realmente aqui preocupado com isso, né? E proteger o nosso mercado aqui, principalmente brasileiro, que é onde estamos inseridos, para que ele consiga performar e que a agricultura brasileira siga evoluindo. O mercado tem várias exigências, né? A gente sabe, inclusive de qualidade, né? De fruto, sustentabilidade, fatores sustentáveis, que é uma preocupação da Yara constante, né, nos produtos. Pegando esse gancho de sustentabilidade, né, assim, a gente sabe que existe um desafio global de produção de alimentos e existe uma limitação de área. Então, assim, isso está totalmente conectado com a nossa proposta de valor como empresa. Porque o agricultor ele não tem mais possibilidade de aumentar tanto em área. Então, o grande desafio é como é que eu aumento a minha produtividade na mesma área. E aí nós estamos falando de eficiência. Então, a nossa linha, né, as nossas linhas aqui, Yaravita, Aramplix, vai ter uma planta mais eficiente para que ele possa produzir mais, né? E outra forma de enxergar também, que faz parte do desafio da comunicação, né, para o agricultor, para os nossos parceiros, né, é que a melhor estratégia de reduzir custo é fazer a planta produzir mais. É reduzir custo não por hectare, e sim o custo por saca produzida. Então a gente está bem conectado com os desafios de sustentabilidade e, obviamente, de perpetuação do agricultor no segmento. É isso aí. Inclusive, quero deixar aqui para você, olha aí, tá? No nosso canal, no Cultivando Prosa, tem vários episódios que a gente fala sobre produto. Não vai dar para a gente explicar tudo que tem nesses produtos da linha Yaravita e Aramplix, porque assim, daria um episódio de 5 horas, né? Inclusive eu fiz um, né? É verdade, Maurício fez falando novamente sobre a linha. Nós estamos reforçando coisas que já falamos lá atrás. Né, com mais colegas aqui, muito bom, né? Esse assunto é um assunto que a gente realmente está colocando muita energia. Se a gente for falar tudo que tem nos produtos, gente, virava um episódio de 2 horas, então a gente tem uma limitação. E a gente gosta de falar pouco, você percebeu, né? E é bom. Enquanto a conversa tá boa, tá valendo, né? Eu costumo dizer que a melhor experiência é a experiência sensorial. Quem quiser conhecer melhor dos produtos, utilize o produto, conheça, veja o que ele pode entregar pelo seu cultivo lá. Essa é a melhor experiência. Exatamente, é isso aí. E, Rafael, você comentou aqui um pouquinho sobre esse plano de expansão, né, do mercado de foliares da Yara. Eu queria que você comentasse como isso vem acontecendo hoje em campo e como essa estratégia, né, de reforçar a presença da Yara nos mercados de alto potencial, como o Brasil, vem se revertendo em um benefício para o agricultor. Perfeito, vamos lá. Hoje o Brasil, ele configura aqui o principal player do segmento para a Yara e para o mundo. É o país que mais consome, que tem maior adesão em produtos de nutrição foliar.
Esse é um fato. Então, assim, o Brasil tem uma importância muito grande para a empresa, né? Então, a gente vem investindo ao longo, né, dessa história, que foi bem contada aqui, né, pelo Márcio, pelo Maurício, ao longo dos últimos anos, e a gente intensificou os nossos investimentos no país nos últimos 4 anos, né? Então, hoje nós temos um time de desenvolvimento de mercado e também um time exclusivo de nutrição foliar. A gente brinca, respirando, acordando, né? 24 horas por dia, difundindo a palavra aqui, o conhecimento, né? Para que a gente possa aí seguir trazendo essa solução para os agricultores. Então, assim, nós temos mais de 100 pessoas no campo hoje com foco, conhecimento, para que a gente possa aumentar a nossa participação nesse segmento. E não estou falando do time de vendas. A hora que a gente acoplar com o time de vendas, mais os nossos representantes, nós temos um exército de pessoas no campo, aí, quase 500 pessoas no campo, para poder fomentar a linha de nutrição completa, né? Então, como eu disse, a gente está preparado hoje como empresa, né, de ser a principal parceira do agricultor, dos nossos distribuidores, né, para ter nutrição do solo à folha. Então, difundindo aí o conhecimento e trazendo soluções inovadoras, né? E pensando em inovação, a grande linha de desenvolvimento de inovação está na linha Amplix, né? Onde a gente consegue, igual o Maurício bem trouxe, né, acoplar a nutrição com outros compostos que tragam ainda mais robustez para a gente ter uma planta de alta performance. Ou seja, um portfólio robusto, time de campo preparado, é isso? Boa comunicação, que inclusive é uma coisa que eu queria até te perguntar aqui a respeito da comunicação, né? Como que hoje, né, a Yara tem usado estratégias aí para comunicar ao mercado todos os benefícios das soluções foliares, né, de uma forma mais eficiente para todas as regiões do país, né, até para divulgar todo esse trabalho que vem sendo feito, esses avanços que vem sendo feito em foliares. Bom, é bem interessante esse ponto, né? Porque hoje o agricultor ele é muito assediado, existe excesso de informação, né? Se alguns anos atrás a informação era escassa, hoje tem excesso de informação. Então a gente tem muita preocupação em ser assertivo na comunicação, ser simples, sem perder o conteúdo, né? Então, assim, a gente usa vários meios de comunicação, né? Desde os meios online aqui, de redes sociais, né? Aqui é um deles, né? O podcast é um deles. Gente. Sou do time de comunicação, do qual me orgulho de fazer parte. Estamos aqui produzindo conteúdo, né? Exatamente. Sobre foliagem. O próprio rádio, né? Que muitas vezes em cidades pequenas, no interior, ainda é uma ferramenta efetiva para difundir informação e conhecimento, através dos nossos parceiros de negócio, nas cooperativas, nas revendas, né? Obviamente, comunicações offline aqui, como o outdoor, o PDV, né, tem uma peça de comunicação no canal de distribuição, né? E eu queria colocar um destaque aqui nos lançamentos, né? A gente tem feito eventos em específico aqui para lançar produtos em todo o Brasil, nas regiões aí, em todos os cultivos, e a gente tem tido bastante sucesso aqui, porque no lançamento a gente consegue aprofundar, não só falar do produto, mas falar o porquê que foi desenvolvido esse produto, o que o agricultor ganha utilizando esse produto, né? Então, esse ano em específico, a gente fez vários lançamentos para tratamento de semente industrial, aqui tanto de soja quanto de culturas de inverno, milho, e a gente tem tido bastante sucesso. Então, no final do dia, é um plano de comunicação integrado, intenso, offline, né? E intenso aqui, e onde a gente consegue trazer essa informação de maneira mais simples aí para o agricultor. Acho que isso se conecta até com o que você falou da planta do Sumaré, né? Maurício, que tem todas essas ferramentas ali para ajudar até na comunicação dos foliares. Exato, essas visitas que a gente tem conseguido trazer clientes, né, para dentro da planta, muitas vezes transformam a pessoa chega de uma maneira... Visitem que vale a pena. A pessoa chega muitas vezes com dúvidas. É isso que a gente quer mesmo, a gente quer tirar essas dúvidas, a gente quer fazer chega com dúvidas e sai com respostas. O cliente entender por que a gente está nisso, né? Por que a Yara entrou nisso. Então a gente quer provar lá dentro que tem um sentido, o cliente sai diferente, ele sai transformado, ele realmente percebe que a gente está acoplando nele mais uma tecnologia de uso que vai funcionar, que vai entregar. É o atleta de alta performance que a gente está querendo entregar para ele. É isso aí. Tem mais uma questão também que eu acho que ajuda a comunicar, que já é a própria marca, né? A Yara já é uma marca reconhecida, que tem um trabalho muito sólido na área de nutrição de plantas, então isso também ajuda a chamar a atenção para esse trabalho que talvez ele é mais novo hoje dentro do nosso portfólio, mas a gente é reconhecido no mercado como uma empresa assim de bem posicionada na área de nutrição. Então, isso ajuda também muito a comunicar todo o restante do portfólio. Bom, aqui, olha, para finalizar,
Eu queria que vocês, né, obviamente vocês representam um time gigantesco que está por trás aí das soluções foliares da Yara, né? Mas eu queria que, para finalizar, vocês me dissessem o que vocês responderiam hoje para o produtor que ainda tem dúvida sobre investir em foliares, usando a experiência de vocês aí de mercado e tudo mais. Quais são os principais ganhos agronômicos e econômicos que ele pode esperar quando ele vai lá e investe numa solução foliar da Yara? Ok, posso começar. Bom, acho que durante o nosso bate-papo a gente tentou mostrar aqui que tudo que a Yara constrói tem que ter um sentido de valor. Sentido de valor que começa no valor do agricultor, o valor para os nossos canais, que vão se sentir valorizados de ofertar algo diferente, que funcione. O valor para a Yara, que vai trazer também mais recurso para ela poder continuar investindo. Então, essa cadeia de valor é algo que a gente constrói, está no centro da nossa estratégia. E a linha Yaravita e a linha Yaramplix acabam fazendo parte integrante dessa estratégia. Para os agricultores que ainda, né, como o Rafa falou, felizmente hoje 90% deles já experimentam algum tipo de produto. Então, acho que vou falar para o mercado restrito que ainda não conhece, né? Experimentem, avaliem nas suas lavouras, porque hoje a pesquisa e as empresas avançaram muito nos estudos e a reputação das empresas é muito grande ao ponto de elas quererem se arriscar a vender algo que não funcione. E para quem já usa foliar, já usa essa linha, mas não conhece a nossa linha, também, né? Um voto de confiança para uma empresa que é líder em nutrição global, que tem 120 anos de história e que, de fato, construiu aí uma solidez muito grande de resultados, né, nos adubos sólidos, na fertigação, onde também somos líderes, trazendo agora não, mais recentemente, eu digo, mais uma solução para que ele seja a solução completa. Quer dizer, que ele confie na Yara como a única empresa, que ele pode contar como a única empresa que vai suprir todo o ciclo da planta dele, seja uma planta anual, como o Rafael falou, seja uma planta perene. Então, a gente tem soluções aqui para qualquer tipo de cultivo, e a Yaravita e a Yaramplix trazendo o refinamento da nutrição e uma melhor performance de plantas. E você, Rafael? Vamos lá, eu quero Sua trazer... mensagem. Eu quero trazer a questão da genética, né? Porque no final do dia tudo parte da genética, é da semente ou de uma muda, né? E hoje os dados de pesquisa comprovam, né, que o agricultor está colhendo de 30% a 50% do potencial genético. Então, para mim, isso é muito forte, né? E isso explica, né, hoje essa alta adesão do segmento dos agricultores. Outro ponto importante, né? Os desafios climáticos. Então, cada vez mais a gente tem visto o clima mais desafiador. Pega no Rio Grande do Sul, pega no Nordeste, todo ano, né, se tem um desafio de clima. Então, assim, para mim, a única forma do agricultor conseguir superar todos esses desafios climáticos que estão acontecendo numa intensidade, numa frequência cada vez maior, e explorar o potencial genético que já está na conta, ele já pagou por essa semente, ele já comprou essa muda de alta qualidade. Para mim, a única opção, né, é ele entender que é essencial ele utilizar ferramentas nesse sentido. E aí, sabendo que ele tem um rol de empresas, de propostas no mercado, né, que ele confie, né, não confie na história, né, de uma empresa que tem mais de 120 anos, que está na vanguarda, que se preocupa com pesquisa, que se preocupa em capacitação. Então, que ele realmente experimente, né, porque o seu segmento cresce, é porque o agricultor está vendo o resultado. Então, acho que o convite é confie na Yara, na nossa vanguarda, e também tem expectativa que cada vez mais a gente possa trazer soluções inovadoras aqui para o mercado. E você, Márcio? É difícil até complementar aqui depois de duas explicações excelentes aqui dos colegas, mas eu diria assim que evitem ser céticos com relação à nutrição foliar. Talvez há 50 anos atrás o fertilizante sólido era o produto da vez que todo mundo desconfiava, e olha hoje, né, ninguém questiona, né? Um dado bem interessante, né, um fungicida, por exemplo, que ninguém questiona o uso de um fungicida, ele com 50%, 60% de efetividade nas pesquisas, ele já é aprovado. Nós temos a maioria dos nossos produtos, ou totalidade, eu vou dizer, a gente não se conforma com menos de 90% de efetividade. Então, esse trabalho sério que o Rafael falou. Mas, assim, a gente aqui dentro de casa é muito fácil de falar.
Então, a minha recomendação é que perguntem, que realmente nos desafiem. As nossas equipes precisam, estão preparadas para responder os questionamentos. Então, nos ajudem a avaliar o produto lá na sua fazenda, lá na sua lavoura, que é lá que a gente vai ver se o produto tem realmente performance. Então, esse é o meu convite, né, de que realmente nos desafiem. Desafiando o mercado e fazendo com que as empresas realmente mostrem os resultados, isso, de certa forma, nos ajuda. Porque a gente busca isso, busca realmente, quando a gente vai propor um manejo, propor uma nutrição diferenciada, é realmente para trazer mais, ganhar mais. Não é só para realmente vender o produto ou cumprir a nossa meta comercial aqui, que ela é importante também. Mas a nossa principal meta é ajudar o agricultor a produzir mais. É isso aí. Bom, quero agradecer a presença de todos vocês aqui, foi um papo riquíssimo, muito obrigado. Tá? Espero recebê-los muitas e muitas vezes ainda no Cultivando Prosa para outros papos sobre foliário, sobre produto, sobre tanta coisa que a gente tem para falar. Muito obrigado, viu? Ô Edson, eu que agradeço. Eu quero só reforçar também um ponto, né, que a gente está falando aqui de um produto, né? O produto aqui dentro, o produto vai ser usado pelo cliente, né? Mas o produto é uma parte da entrega da nossa solução. A gente tem pessoas no campo que estão à disposição para poder estar junto com o cliente. Nós temos ferramentas digitais que orientam o cliente na melhor dosagem, na melhor época de aplicação. E essas ferramentas foram construídas para que o cliente use. Procure as nossas pessoas no campo, falem para elas que vocês querem ajuda para ter uma recomendação adequada para a lavoura de vocês, né? Não é só sobre vender, né, o produto, é sobre tirar o melhor do produto. Tirar o melhor do produto, né? Através de outras coisas que nós temos, que não é só o produto. São nossas pessoas, são as ferramentas, a nossa informação, a nossa história. Então, isso aqui é uma parte do nosso bate-papo, mas tem muita coisa por trás aqui. Aqui dentro tem muita tecnologia, mas lá fora nós temos pessoas preparadas para fazer boas recomendações. É isso aí. Perfeito. Muito obrigado. Só para, acho que abrir um gancho aqui para eu comentar algo que eu queria ter feito antes e não falei. A nutrição foliar, ela funciona se ela for feita com critério. O agricultor que não sabe o que quer do seu cultivo, é melhor ele até nem usar um foliar. Uhum. Então, essa é a nossa filosofia de trabalho. A gente ajuda, junto com o agricultor, sentando junto com ele, como se nós fosse parte ali da equipe dele, a decidir o que nós queremos agora do cultivo. Que efeito nós queremos extrair usando uma ferramenta que pode ser um produto, pode ser a recomendação, como o Maurício comentou. Então, quem não sabe o que quer, é melhor não fazer. O que a gente ajuda é decidir o que queremos e o que efeito queremos extrair agora do nosso cultivo. Só para complementar aqui o que já foi dito. É isso aí, muito obrigado. E eu vou aproveitar aqui o gancho do Márcio e vou convidar você, acesse o site da Yara, acesse nossos canais digitais, conheça, né, as soluções foliares da Yara, tá? Tem muita coisa legal lá e não tem ninguém melhor para explicar para você do que o consultor técnico Yara da sua região. Conversa com ele, ele vai te explicar sobre todos os benefícios dos produtos e dos fertilizantes foliares da Yara, tá bom? E a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Cultivando Prosa. Eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais. Yara Vita, Yara Amplix, Nutrição Além do Solo. A gente se vê em breve. Até lá!